Bem, o objetivo dessa nossa apresentação é mostrar para vocês os principais critérios para a identificação dos distúrbios de crescimento. Claro, o principal parâmetro, a variável a ser avaliada neste momento seria a estatura. Então é preciso um cuidado muito grande para se medir corretamente a estatura. Tecnicamente, a criança deve ser medida de acordo com a faixa etária. Crianças menores de 2 a 3 anos, a gente pode medir deitadas, existem gráficos específicos para medida de criança deitada, e a maioria dos gráficos que a gente tem de segmento de longo prazo são para crianças acima de 2 anos, que já permitem uma mensuração da estatura em pé. Tá? Então, nos gráficos, seja da OMS ou seja do NCHS, esse gráfico NCHS dos 2 aos 20 anos é com a criança em pé. Tá bom? Então, a estatura deve ser medida com todo cuidado, a criança bem posicionada, retificada, o queixo horizontalizado, evitar a elevação do queixo para não ter um falseamento da medida, e com isto, se você fizer um padrão de medida desse tipo com a criança com um estadiômetro de parede, que é muito mais fiel do que aquele estadiômetro solto, aí sim você tem uma mensuração adequada da estatura. Tá bom? Então, medir a estatura é importante. Outra coisa importante é que a estatura de uma determinada criança, ela tem uma relação direta com o alvo familiar, ou seja, a estatura dos pais, ela determina em 70% a 80% a estatura final dos filhos. Então, portanto, conhecer a estatura da criança e comparar com a estatura alvo genética, que é o chamado Target High, ou TH, é muito importante na nossa análise. A estatura da criança, portanto, deve ser comparada, deve ser, vamos dizer, vista em relação à altura-alvo da família. Outro aspecto importante da estatura é analisar a estatura da criança para a população geral. Ou seja, os pediatras devem, além de medir adequadamente as crianças, colocar essa mensuração em gráficos de crescimento. Isso seja de peso, estatura, velocidade de crescimento. É muito importante a visualização gráfica. A simples medida e anotar não te dá a visualização evolutiva desse caso. Tá? Então é importante que haja uma plotagem gráfica daquela estatura medida. Essa estatura vai ser medida para a idade cronológica e colocado num gráfico populacional para aquela criança do sexo e daquela mesma população de origem, de preferência. No Brasil, nós não temos curvas atualizadas, né, da população brasileira, então nós usamos indistintamente, seja o NCHS ou seja da OMS, tá bom? As medidas de estatura para crianças maiores, né, para crianças menores, a OMS é um pouco mais atualizada e tem alguns cuidados adicionais. Para crianças acima de 2 a 4 anos, realmente a medida do NCHS também é bastante útil. Então, a plotagem da estatura da criança para os gráficos de sexo e idade cronológica são importantes e nós vamos falar um pouquinho disso para frente. Outra coisa importante é que a estatura deve ser corrigida para a idade óssea. A idade óssea, em geral, é feita com raio-x de mãos e punhos, ela é um índice de maturação do osso. Então, é crítico que seja feita uma análise da estatura da criança para aquela idade óssea. Crianças com uma determinada estatura e avanço da idade óssea, o prognóstico final de estatura é baixo. E crianças com idade óssea atrasada em relação à estatura, esse prognóstico tende a ser um pouco melhor. Um outro aspecto importante, além da correção da altura para a idade óssea, é exatamente as tabelas de cálculo de previsão de estatura final, né? O método mais utilizado é o método de Bailey-Pinot. Um gráfico muito importante na época pediátrica é o gráfico de velocidade de crescimento. Eu vou mostrar a curva da velocidade mais para frente e vocês vão observar que para cada idade cronológica e para cada momento do desenvolvimento, se pré-puberal ou puberal, o ritmo de crescimento anual é muito diferente. Então, para que a gente possa dizer que a criança esteja apresentando um ritmo de crescimento normal, é necessário que você visualize a velocidade de crescimento para aquela faixa etária. E um aspecto também importante que o pediatra deve ter em mente é, quando você olha para a criança, você tem o senso de se aquela criança é proporcionada ou não.
Mas como as proporções corporais do segmento superior e inferior variam também com idade, sexo e principalmente com a época puberal, é necessário que essas medidas de proporção sejam colocadas graficamente para você poder localizar variações de proporção que são muito importantes na definição de se a criança tem uma anormalidade de crescimento ou não, chamado de crescimento desproporcionado. Tá bom? Neste gráfico é um gráfico do NCHS para estatura e para peso. A gente vai se concentrar nessa aula mais na parte estatural, em que nós estamos vendo então a linha média, né, que seria aqui a linha de estatura mediana da população para aquela faixa etária. No caso aqui eu usei um exemplo de menino, né, para aquele sexo. E o que a gente observa nesta medida exemplo é um menino de 6 anos que apresenta aqui praticamente 1,09 m, ou seja, ele está no que a gente chama de percentil 10. O que quer dizer percentil 10? Se o menino está no percentil 10, quer dizer que para meninos desta faixa etária, ele é maior do que 90 e menor do que 10%. Isso é o chamado percentil 10. Né? Se eu pegar 100 meninos dessa idade, 90 são maiores do que ele, 10 são menores do que ele. Então, este menino, ele está no percentil 10 da população geral, e como ele se encontra em relação ao alvo genético familiar? Veja, o alvo genético familiar está aqui. Então, o target high, neste caso, é um pouquinho acima do percentil 25. Como é que ele é calculado? Tem fórmulas de cálculo, mas uma maneira simples é um menino, é a estatura do pai, mais a estatura da mãe, mais 13, que é a diferença de homem e mulher. Então, soma isso e divide por 2, isso te dá a estatura do alvo genético. Tá bom? Então, neste caso, o alvo genético está aqui, é mais ou menos 1,72, que seria o percentil 25. E o paciente está no 10. Então, o paciente está um pouco abaixo do alvo genético. O que isso significa? Isoladamente, pouca coisa. Mas quando você olha evolutivamente, você diz que ele teve uma redução progressiva, suave do crescimento. Então, o ritmo de crescimento dele está um pouco menor do que o habitual para a população, já que ele vem caindo de percentil, mas ele tem um atraso da idade óssea. Esse atraso da idade óssea nos diz que esta estatura corrigida para a idade óssea, ela é similar ao alvo genético. Então, potencialmente falando, se esse atraso da idade óssea não for devido a uma doença, essa criança tem chance de recuperação espontânea. É muito importante que esse atraso da idade óssea ele seja identificado e seja avaliado no sentido de nos assegurar que isso não se deva a uma doença. Né? Doenças crônicas, infecções crônicas, processos inflamatórios crônicos, subnutrição pode atrasar a idade óssea também, ou hipotiroidismos de longa data podem atrasar a idade óssea e, se você não reconhecer a doença e não tratar, esse atraso da idade óssea não vai lhe servir para recuperação posterior. Tá bom? Então, esses são os parâmetros que a gente deve olhar. O gráfico adequado, a mensuração adequada, plotar para a idade e sexo, corrigir para a idade óssea e comparar a estatura da criança e a estatura corrigida para o alvo genético da família. Okay? Esse é o gráfico de velocidade de crescimento, é um gráfico de Turner, né, publicado na década de 70, mas bastante útil, que mostra para as diferentes faixas etárias, né, qual é o número de centímetros por ano que o paciente deve crescer. Aqui é um exemplo masculino, tem o mesmo para o sexo feminino. Okay? Então, na verdade, esse é um gráfico feminino. Tá bom? Então, é muito importante esta visualização da velocidade de crescimento, porque às vezes você tem uma criança que está crescendo 5 centímetros por ano. Isso é excelente para esta faixa etária de 8, 9 anos, mas ela não é adequada para crianças, por exemplo, de 3 anos de idade, em que a média esperada seria de 8 centímetros por ano. Então, muito cuidado com isso. Tá? O último aspecto daquela lista que eu coloquei é o de proporções corporais. Aqui tem 2 exemplos de gráficos de proporção corporal. Nessa parte de cima, o que a gente vê é a relação do segmento superior do corpo com o segmento inferior. Tá? Essa relação ela é 1,7 no recém-nascido, ela cai para perto de 1,3 aos 3 anos e depois chega ao redor de 1 na época puberal.
tá bom? Em homens pode cair um pouco abaixo de 1. Essa é uma outra medida que tem sido feita, também é bastante simples e informativa, que é a comparação da estatura da criança medida sentada. Nós fazemos isso, inclusive, no nosso ambulatório, né? Tem a medida sentada dividida pela estatura total da criança. E observem que, a partir dos 3, 4 anos de idade, você tem mais ou menos um padrão de homogeneidade, né? E ele vai ficar entre 0,5 e 0,55, essa divisão, a partir dos 4 anos de idade. Mas é muito importante adequar a sexo e adequar a idade e ao estágio puberal. Tá bom? É desta maneira que você reconhece se a criança é desproporcionada ou não. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de condições comuns, né, de anormalidades evolutivas, para que vocês possam ter noção de como a gente utiliza essas informações que nós passamos. Então, aqui é um exemplo de uma criança que tem a chamada baixa estatura familiar. Então, a família é baixa, então essa família está logo abaixo do percentil 3. A criança está logo abaixo do percentil 3. Evolutivamente, ela se mantém na mesma distância de percentil, sugerindo que a velocidade de crescimento seja adequada, e não há um atraso relevante da idade óssea que permita algum potencial de recuperação. Portanto, evolutivamente, o esperado para essa criança é que ela evolua e termine na estatura familiar, que é baixa. Então, isto é chamado de baixa estatura familiar, ou seja, os genes expressos por aquele osso, eles definem uma estatura que, no caso desta família, é uma estatura baixa. Neste caso, o gráfico de velocidade de crescimento deve mostrar uma velocidade normal, ou seja, a criança mantém aquele percentil de estatura, embora ela seja baixa. Este é um outro exemplo de uma condição clínica muito frequente, que é o retardo constitucional do crescimento e da puberdade. Então, o paciente tinha uma estatura provavelmente próxima do alvo genético, decaiu ao longo dos primeiros anos, mantém a estatura. Quando o grupo populacional entra em puberdade, o paciente ainda não entra, ele entra posteriormente em puberdade e recupera a estatura depois. Como é que isso é visualizado nessa porção? Então veja, a estatura está no percentil 10, a família está no 25, então ele está um pouquinho abaixo. Quando a gente visualiza, existe um atraso da idade óssea, a criança é avaliada para afastar doenças sistêmicas e tudo mais, incluindo doenças endócrinas, não se encontra nada, você acompanha a criança, ela vem mantendo essa diferença da idade óssea, mantendo um prognóstico de altura dentro do esperado. A criança entra em puberdade depois da média populacional, os meninos em média entram com 12 anos e as meninas em média com 10 anos de idade. Então essas crianças com retardo constitucional geralmente atrasam 1, 2 anos, às vezes até um pouco mais, o início puberal. E uma vez entrando em puberdade, a recuperação acontece tardiamente. Então isso chama atraso constitucional do crescimento de puberdade. Aqui é um outro exemplo que no início parece muito com retardo constitucional. A velocidade cai muito pouco, mas a idade óssea está atrasada e você esperaria que a puberdade fosse atrasar e ela não atrasa. E com 12 anos, esse menino entra em puberdade, ele iguala a idade óssea em relação à cronológica e isso faz com que ele perca a estatura final. Então, isso é chamado de retardo constitucional do crescimento, mas não atraso puberal e não deixa de ser uma baixa estatura idiopática. A maioria das vezes que você investiga, você não acha uma causa para esse processo. Às vezes, sim, alguma doença de instalação agora recente que vai gerar um prejuízo de estatura final. Essa é uma outra condição frequente que é a chamada baixa estatura idiopática propriamente dita. No caso das meninas, é intrínseca a avaliação de que é uma paciente como essa, você deva avaliar a síndrome de Turner. Tá? Menina com baixa estatura, ainda mais se o componente familiar não aponta, olhar a síndrome de Turner é muito importante. Então, neste caso, nesta avaliação inicial, a menina tinha logo abaixo do percentil 3, não tinha um atraso importante da idade óssea, conferia uma previsão de estatura baixa em relação ao alvo genético, foi avaliada, não tinha nenhuma
situação de doença, né, patológica. Esta criança tinha nascido com peso e comprimento normal, esse é um outro dado relevante, ela poderia ter nascido pequena e nunca recuperado. Nesse caso, não era uma criança pequena para a idade gestacional, e ela vai embora nessa situação e realmente vai terminar aqui sem você descobrir a causa do processo. Isso se chama baixa estatura idiopática. Essa é uma das indicações hoje aceitas para uso de hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento pode ser usado em condições de deficiência do hormônio de crescimento, em baixa estatura idiopática e uma série de outras condições de não deficiência, a síndrome de Turner também. Uma outra indicação aqui seria o quê? A criança pequena para a idade gestacional que não teve recuperação. Lembra que 15% das crianças que nasceram pequenas, pré-termo ou PIG, são crianças que não recuperam a estatura até os 2, 3 anos de idade. Não recuperada a estatura até esse período, a probabilidade de recuperação espontânea é muito pequena. Então, essa é uma criança que nasceu pequena, aos 2 anos de idade ainda permanecia abaixo do percentil 13, muito abaixo do alvo genético da família, que era os 50. Aqui, com 3 anos e meio, iniciou o uso do hormônio de crescimento. Essas crianças devem usar precocemente o hormônio de crescimento, quer dizer, aqui com 2 anos, se ela não foi pré-termo, já seria uma boa indicação do hormônio de crescimento. Evitar de deixar passar dos 4 anos de idade, porque aí a recuperação pode não ser plena. Essas crianças, em geral, respondem muito bem ao hormônio de crescimento. Essa criança respondeu, progrediu. Quando chegou nesta idade, provavelmente aqui entre 7 e 8 anos, a criança entrou em puberdade. É um menino que deveria ter entrado em puberdade aos 12. Então, esse menino iniciou precocemente a puberdade, que é um evento comum em crianças que nascem PIG ou pré-termo. Então, foi tratada com GH, melhorou a altura, entrou em puberdade antes do tempo, foi bloqueada a puberdade adequadamente, vejam que tinha havido um avanço da idade óssea aqui, bloqueou a puberdade, chega um momento em que o ritmo de crescimento começa a desacelerar com o bloqueio da puberdade. Então é necessário, isso acontece com 13 anos de idade óssea no menino em geral, e 12 na menina, então é necessário o desbloqueio da puberdade para que a criança possa progredir na puberdade. E neste caso em específico a gente usou uma medicação que segura um pouco a idade óssea dessas crianças púberes. Com isso ele voltou a crescer normalmente, usando aqui no caso o letrozol e o GH, né? Continuou com GH, aqui foi suspenso o GNRH e a criança recuperou muito bem a altura. Então esta é uma criança pequena para a idade gestacional, com precocidade puberal e que a gente precisou depois segurar a parte da idade óssea. Para finalizar essa aula inicial, para a gente depois poder discutir, eu gostaria de chamar a atenção. Nós falamos sobre a estatura, o alvo genético, a estatura corrigida para o alvo genético, a estatura corrigida, então, plotada para a idade cronológica, corrigida para a idade óssea, os métodos de previsão, vai dar mais ou menos igual esta correção e este método de previsão, a importância da velocidade de crescimento e a importância da identificação das proporções. As desproporções são claramente indicadoras de doenças ósseas primárias e, portanto, de situações patológicas. E quando que nós vamos, então, observar coisas de risco que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção? Quando a estatura for menor do que o percentil do alvo genético. 2, quando a estatura para a idade óssea, principalmente, for menor do que esse alvo genético. 3, se eu tiver uma velocidade de crescimento reduzida, mesmo que a estatura ainda não esteja tão afetada. 4, condições nas quais a criança pode até ter uma estatura dentro do adequado, mas que exista um avanço da idade óssea. Cuidado, lembra aquele caso do pré-termo PIG lá, que avançou a idade óssea, ele, por puberdade, ele perde a estatura final. E, óbvio, as desproporções. Isso que eu estou discutindo acontece em várias doenças sistêmicas crônicas, em várias doenças endócrinas, né? A maioria das doenças endócrinas a gente tem a perda de previsão da estatura final, mas eu queria chamar a atenção para o pediatra geral para essas situações que são críticas, né? Crianças pequenas, crianças pré-termo, crianças frutos de fertilização in vitro, que frequentemente também são PIG pré-termos,
crianças com antecipações puberais, a criança parece com uma boa estatura, mas como a idade óssea avança, ela perde muita previsão, e crianças com obesidade, que de certa maneira frequentemente também antecipam um pouco a puberdade, e que acelera muito a idade óssea e, portanto, induz a uma perda de estatura final. Tá bom? Então esses são os parâmetros que a gente usa para poder avaliar o risco, né, de anormalidades do crescimento.